A edição de hoje do Boletim Casa Virada vai ser um pouco diferente, porque a gente está tendo a satisfação de entrevistar o Crique Cruz, autor do livro Cria do Governo, que está para ser lançado no Mundão através de uma parceria da Biblioteca Terra Livre e da editora Entre Mares. O Crique, para quem não conhece, é professor, escritor, cantor, educador, palestrante, militante, ator e muitas outras coisas. Ele passou uma grande parte da vida atrás das grades e, na sua passagem pelo Carandiru, começou a escrever o manuscrito do livro Cria do Governo. O livro conta a caminhada do número 1, protagonista negro que viveu entre as ruas e os juizados de menores nos anos 60 e 70, e que passou os anos 80, 90 e a virada do milênio na cadeia. O livro foi digitalizado em 2020 e agora está precisando somar uma grana para conseguir fazer a impressão e publicação de 1.000 exemplares. Para isso, foi aberto um financiamento coletivo no site vaquinha.com. Então, quem puder e quiser somar e compartilhar, é só procurar por Cria do Governo no site do Vaquinha. A gente agradece demais quem puder ajudar nessa caminhada. Boa pra você que fingiu não ver e deixou se corromper pelo opressor. Crique, acho que primeiro a gente queria te agradecer por estar topando colar nesse espaço aqui com a gente. Você é uma pessoa que a gente admira muito, então é uma satisfação muito grande poder estar trocando ideia contigo por aqui. Primeira coisa que eu queria te perguntar é um pouco quem que é o Crique, te pedir para contar um pouquinho aí da sua história, para a gente saber um pouquinho melhor sobre você. Bom, eu sou o Crique Cruz, egresso do sistema prisional, desde a menor idade, a maioridade e a maturidade preso. Mas hoje, para chegar a ser o Crique Cruz, tive que passar por muitos caminhos terríveis, muitos caminhos dolorosos, mas o Crique Cruz hoje trilha um caminho mais abençoado, um caminho calmo, um caminho mais de paz. E esse Crique Cruz um dia foi o Carioquinha da Bexiga. E esse Carioquinha da Bexiga, desde a infância, vivendo em juizado de menores, de rua, se enveredou para a vida do crime. E na vida do crime, sem casa, sem família, sem parentes, para onde voltar, foi mergulhando cada vez mais e trouxe muitas lembranças amargas, trouxe muito sofrimento. E para amenizar esse sofrimento, para aprender um pouco mais o que acontecia com o Carioquinha da Bexiga, um dia na casa de detenção, após o massacre, eu resolvi que ia ter que mudar a minha vida. E a outra coisa que a gente queria te perguntar é como foi que surgiu essa ideia do livro? Se você lembra a primeira vez que você pensou ou você nem imaginava? E queria saber também como foi esse corre, né? Até fazer o livro acontecer, até conseguir escrever e agora essa parte que a gente está tendo de ir atrás da publicação. Como é que foi todo esse corre para você? Bom, aqui na continuação do Carioquinha, eu atravessei por muitos períodos com vários diversos conhecimentos de amigos e luta na vida do crime. Isso aí eu aprendi muito bem, a vivência minha em diversos cárceres e pouco tempo na rua, né? Então fui conhecendo muito marginal, muito bandido famoso também da época, né? E a gente foi se encontrando nos caminhos. E após um bom período, assim, que depois massacre, assim, eu já um pouco estudado, tinha terminado meu curso de literatura com o professor Fernando Bornazzi, um escritor famoso, um diretor, dramaturgo, levou o grupo de teatro para a gente aprender, o curso de teatro também para aprender, e eu enveredei. Tinha acabado de fazer uma palestra para um montão de presos no pavilhão 6, sobre a possibilidade dos cursos, da faculdade, da escola, quando a gente estava com a escola grande lá, com 5, 6 alunos, ninguém se interessava. E eu estava fazendo aquela propaganda para as pessoas estudar, para as pessoas virem para a cultura, para as pessoas enveredar. Então, de repente, eu comecei a ver que muita gente é voltado mesmo para a vida do crime, né? E tem um monte deles também, eu acho que 80% ou mais, querem sair dessa mesma vida.
não quero continuar nessa vida. E nessa daí eu comecei a pegar relatos de um, relato de outro, história de um, história de outro, e comecei a escrever sobre essas histórias. E eu já tinha escrito muitos livretinhos pequenininhos, mas nunca tinha pensado nessa possibilidade de ser um escritor, de escrever. E fui escrevendo. Essas escritas, ela passou por um período muito difícil, porque eu estava quase no final do Carandiru, estava para acabar, estava para implodir, as pessoas começaram a ser transferidas no famigerado bonde, eu mesmo iria ser transferido. E numa dessas o choque entrou e esparramou tudo, rasgou todas as folhas. Tomei uma surra daquela que eu não sei porquê, que a gente vive apanhando, mesmo tentando sair fora do crime. E foi rasgado tudo, aquilo me desolou demais. E fui parar em outro local, fui parar em Avaré 1. Em Avaré 1 eu voltei a reescrever. Reescrevi inteirinho, tudo, aumentei um pouco mais umas histórias. E de repente é o seguinte, vem uma nova transferência e um tumulto em Avaré. E fui obrigado a dar para um pessoal, um próprio funcionário, amigo meu, que gostava de ver eu escrevendo, eu me entretinha ali em coisas da escola, em curso. Ele já sabia meus caminhos, né? E resolveu levar embora. O choque não esparma aquilo. Ele sempre perguntava para mim: o que eu estou fazendo? Está escrevendo sua vida? Está escrevendo isso? Está escrevendo aquilo? Eu sempre respondia com educação, porque ele também me tratava com educação. E ele, graças a Deus, essa educação ele levou embora para mim. E essa ida, eu fui para lugar desconhecido até me achar, até me encontrar de novo. Foi complicado, mas um dia ele achou e consegui ter de volta de novo todas aquelas escritas que parecia que estava perdido. Parecia que eu não ia conseguir mais. E daí eu comecei a pensar na possibilidade de publicar aquilo. Mas existia uma questão muito grande, que era a questão dos nomes e as histórias das pessoas. E eu mudei de novo a história. Tirei os nomes e coloquei tudo eles numerados. Eles são tudo numerados. A história do número 1 vai até, eu não sei que número, não me lembro aqui na mente. Mas foi da história do número 1. Aí começa uma corrida grande, né? Várias pessoas interessadas, várias ideias. Eu falei com muitos lugares. Muitas pessoas vêm com propostas absurdas. Mas eu precisava publicar, eu precisava sair. Quando eu saí para a rua e comecei a fazer as lutas que eu fazia, que faço até hoje, sobre desencarceramento, pelo Ampará, fazendo essas corridas pelo desobediência sonora também, que me ajudou muito, né? Esse Talentos Aprisionados foi uma impulsão muito grande nessa carreira literária, porque cheguei a conhecimentos muito bons, tipo o Adriano Terra, que é uma pessoa que na hora admirou meu trabalho, já falou: não, nós vamos fazer de tudo. A editora estava passando um processo muito difícil, e então resolvemos fazer um jeito de ter uma maneira de publicar esse livro. Então pensamos nessa possibilidade da vaquinha, que a vaquinha podia me ajudar a entrar nesse mundo literário, que era a única possibilidade, né? Devido à falta de grana e à falta de investimento que tinha nas editoras, né? Então, então a vaquinha foi a solução que a gente achou viável na hora e resolvemos pôr em prática. Aí, devido a ter um montão de conhecimento, um monte de gente que me admira meus trabalhos, achei que não seria tão difícil a gente tentar conquistar essa grana. E se caso eu não conquistasse, é porque o mundo literário não estava me esperando ainda. Mas estamos atingindo uma meta boa e é isso aí. Bom, e outra coisa que a gente queria saber também é um pouco como que você vê a sua luta hoje em dia. O que você tem feito, por onde você acha que você tem buscado assim nessa luta contra o cárcere, luta contra as prisões, contra a punição, contra as medidas socioeducativas. Que caminhos que você tem visto e construído?
Bom, eu costumo dizer, inclusive nas minhas palestras, que nasci com esse problema. Mas esse problema já existia antes do meu nascimento. Era um problema que estava visto que era antes do nascimento e já existia ele. E a gente, de todas as formas, lutou para sair fora desse sistema, desde criança. Bom, quando houve a possibilidade de entrar num movimento, num coletivo, nas possibilidades de lutar contra o cárcere, eu não parei mais. Bom, qual é o caminho? O caminho no sócio-educativo parece que é uma coisa ignorância total, parece que é uma coisa que não muda, de décadas, séculos se passou, né? Nós já estamos num novo milênio e modernizaram uma maneira melhor de fazer os menores sofrer, né? Os menores de idade, que estão presos são menores, eu vejo como menores, não como adolescentes. É assim que a sociedade vê. Aqueles que estão presos, aqueles da periferia, são menores, não tem direito de ser adolescente. E assim o cárcere se tornou uma coisa muito perigosa, tanto para adolescente e quanto de maior. Mas ela tornou-se muito perigosa porque inventaram uma maneira maior de colocar o sofrimento para as mulheres. As mulheres passaram a sofrer também. Não bastava só prender homem. Agora, ultimamente, a maior prisão mesmo tem sido feita das mulheres. E assim eu continuo logo mais abaixo. E aí, se você tiver mais alguma coisa que você queria compartilhar aqui com a gente, o espaço é seu. Falar em considerações finais sobre o que tem feito agora, por exemplo, a gente criou um trabalho por um tempo, desde lá de dentro, para obter um espaço cultural, né? Um espaço onde ia desenvolver todo tipo de trabalho e ajuda para egresso do sistema prisional, para egressas, né? E meninos do sócio-educativo, as meninas. E tem meu voltado para um projeto de impedimento das pessoas voltar para dentro da cadeia, o seu primeiro presidiário. Esse processo, a gente, através do Fomento, ganhamos uma licitação do Fundo Fomento e lançamos nosso espaço cultural. Esse espaço cultural, GR2C, feito na Vila Missionária, né, na Zona Sul, ganhou um destaque devido a esse tipo de trabalho que eu tento realizar lá. Mas muitos problemas, muitas dificuldades de próprios companheiros ao lado impediu de eu realizar esses trabalhos culturais por completo. Porque o pessoal queria mais voltar da música, né? O rap, de um grupo só. Um para expandir para diversos grupos ali. E isso daí não me interessou, porque eu tinha uma vastidão de pessoas com talentos na pintura, na cultura literária, pessoas com pensamento voltado a fazer a dança, pessoas com outro tipo de âmbito culturais que não é a música. E não ia haver espaço para eles. Muitos que estavam no caminho certo, sendo brincados para a vida do crime, a tendência é ir para a vida do crime, sem espaço. Isso me incomodou e eu saí fora desse espaço cultural e fui procurar um horizonte para ajudar melhor essas pessoas. E vou dali, vou daqui, comecei a ter uns encontros no Cefras, que é mais conhecido como Chá do Padre, e a trabalhar com os moradores de rua, com pessoas em situação de rua. E ali encontrei muitos egressos e egressas. Comecei a ir para a Casa do Povo para ver as necessidades locais do pessoais também que estão em situação de rua. E de repente resolvi trabalhar também para amparar na Zona Leste, que a gente tem um vasto trabalho muito grande com os familiares, né? Que vão visitar seus entes queridos, que estão passando uma situação muito terrível. E a gente continuou a nossa luta que já existia e que foi impedido de fazer dentro do espaço cultural, devido à falta de recursos, à falta de ajuda e à falta de valorização humana. E aí, como me enveredei por esses caminhos, sem parar ajuda para esse pessoal.
De repente a gente para e olha para trás e vê a quantidade de pessoas que deixou de estar de volta para a prisão, que conseguiram trabalhar, que conseguiram de alguma forma se orientar, voltar para a escola, para a CIEJA. Isso nos dá ânimo de continuar fazendo esse trabalho. E para lançar um livro para usufruto, ficar rico, milionário, também não foi essa a proposta. Mesmo porque eu acredito, com o meu coração voltado para a valorização humana, a partir do momento que eu começo a ganhar grana, eu começo a ajudar mais pessoas. A partir do momento que eu tenho condições financeiras para fazer meus programas culturais com essas pessoas que precisam de ajuda, eu iria crescer. E é isso aí que o Crique Cruz se propôs a fazer. Saí do grupo de rap Comunidade Carcerária, deixei o espaço cultural com tudo lá para eles, não quis mais me associar àquele tipo de pessoas que querem só para usufruto, parti para um outro tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho é muito doloroso, porque a gente vê a situação das pessoas vivendo na rua, igrejas vivendo na rua, familiares vivendo na rua. Essa situação me pegou demais. E aí resolvi implantar um lado cultural para essas pessoas, chamar a atenção das autoridades para essas pessoas, promover atos para essas pessoas, sem deixar de fazer os trabalhos dentro dos presídios. Conseguimos de alguma forma colocar o Butantã, o presídio feminino, no chão, mas também temos a ambição de continuar fazendo trabalho no HTCP, né? Temos a ambição de voltar a trabalhar com os meninos do sócio-educativo e também aqueles do meio fechado. Então, o programa do Crique agora, a continuação de trabalho do Crique agora, é a elevação, a continuação desse trabalho, sem impedimento. Porque agora a gente pensa em ganhar outro fundo, e esse fundo fazer um espaço muito bom ali do lado da Ampará e ter a casa do egresso para poder ajudar o egresso a egressa de outra forma, enviando ele tanto por Recomeçar, enviando ele para o Gerando Falcões e outros segmentos que ajudam mais. Mas precisa de alguém estar ali naquele meio para fazer esse caminho trilhar. E eu estou fazendo essa parte. Mas também conto com a ajuda de muitas pessoas, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais. Conto com muitas pessoas, psiquiatras, advogados, tanto civil, na causa criminal. Conto com muitas pessoas de faculdade, pessoas que estão letradas, para nos ajudar nessa empreitada, que o meu caminho agora é vencer esse contingente e essa demanda de gente que sai da prisão e vão parar na rua, numa situação de rua. E que todo dia mostra um índice muito grande de porcentagem de pessoas chegando na rua, para viver na rua, na situação na rua. Isso incomoda demais, não está incomodando o governo, está pouco preocupado com essa situação. E o CEPRA e outros segmentos, como o CAPES, as demandas para eles têm sido muito grandes. Então eu penso em fazer esse trabalho para a gente diminuir a quantidade de pessoas na rua. Principalmente as pessoas egressas. E as pessoas também que nunca tiveram preso, que estão perto de ser presas ou cometer algum delito, a gente vai arrumar um jeito de brecar eles dessa situação. Se ninguém enxergar esse trabalho, se ninguém chegar dessa forma, o que o Crique quer fazer daqui para frente, o que o Crique idealiza daqui para frente, após lançar esse livro, além de lançar um CD solo, Crique Cruz, na levada do Crique Cruz, também pensa em levar esse segmento musical também, né? O Crique pensa que é necessário fazer uma junta de pessoas para a gente lutar, e se preciso for um ato público, com muitas pessoas na rua, muitos moradores de rua, muitas pessoas em situações de rua, e pessoas prestes a ir na rua, pessoas de invasões, pessoas que estão numa situação difícil, e sair na rua fazer um grande ato de protesto,
É esse que eu penso, é isso que o CRIC quer criar. É isso que o CRIC tem buscado. Não é só lançar esse livro. Estou com muitos trabalhos ainda inacabados, que após lançar o livro e ter recurso para mim ter o meu sossego para lançar os outros livros, vou lançar muito mais. Mas o objetivo maior do CRIC é um dia estar com o nome na Academia de Letras. E aqui peço essa oportunidade que estão me dando, que aí o pessoal da Casa Virada tem me dado essa oportunidade de narrar esse momento crítico que a gente tem para fazer uma ascensão e crescer de novo, começando do zero. Então sou grato a vocês, sou muito grato a vocês que se sinalizam como pessoas humanas. E obrigado a todos que escutar essa minha narrativa. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 156 do Boletim Casa Virada. Lembrando aqui, para quem puder, somar no financiamento coletivo para o livro Cria do Governo, que está disponível no site vaquinha.com. O boletim está disponível para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. A gente também está na Rádio Comunitária Cantareira, na faixa Contra as Prisões, sempre às 2h da tarde, de terça e quinta. Acesse ao Casa Virada no site desobedienciasonora.milharal.org.